todos. Para iniciarmos a reunião de hoje, vamos iniciar da melhor forma. Vamos juntos orar. Bom Pai, que estás nos céus, estamos, Senhor, perante Ti, para que, Senhor, Te possas fazer presente aqui no meio de nós. Tu prometeste, bom Pai, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estarias no meio deles, bom Pai. Pois bem, Te reclamamos esta promessa, Senhor, e pedimos aqui a Tua presença, Senhor. Te peço, bom Pai, que tudo que for aqui dito e ouvido possa ser anotado por Ti, Senhor, e possa realmente ficar gravado nos nossos corações e fazer diferença na nossa vida, bom Pai. É aquilo que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, eu queria dizer que realmente os irmãos e todos estão aqui presentes hoje são pessoas de coragem. Lá fora está de facto um dia terrível, muita chuva, muito frio e é preciso ter coragem para sair de casa assim. E por isso queria agradecer realmente a vossa presença aqui hoje. Estamos na terceira reunião e última sobre este tema e depois da morte. E o título de hoje é Existe vida eterna. Já vimos a resposta para 2 perguntas. É a nossa alma imortal? Já vimos que não. E vimos também ontem o que acontece depois da morte. E vemos realmente que muitas coisas acontecem depois da morte. E antes realmente de entrarmos no tema de hoje, vamos fazer um breve resumo de ontem. Pode ser? Sim? Pode? Sim. Então vamos lá. Vimos rapidamente que a morte tem também a sua fórmula. Como a vida tinha a fórmula da vida, esta é a fórmula da morte. Que é então nós, seres vivos, almas viventes, homens e mulheres vivos aqui, quando algo nos deixa, que é o fogo da vida, este espírito que falámos ontem, o que é que sobra? Sobra apenas um corpo inanimado. Sobra apenas pó da terra. Vimos também que o nosso corpo, quando a morte se desfaz, quando o homem rende o seu espírito, e vimos que isso será até um dia. Até um dia. Até que não haja mais céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Assim é o homem que se deita. Também vimos mais alguns pormenores. Vimos também que naquele preciso no momento da morte, os nossos pensamentos simplesmente param e deixamos de ter consciência. Mas isto tem realmente, ou terá realmente um fim. Porque como está escrito, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E então aqui já começamos um pouco a entrar no tema de hoje. Mas antes do tema de hoje, vimos também mais algumas coisas. Que esta crença já muitos no Antigo Testamento tinham. Por exemplo, o rei David já pensava que quando acordar, referindo-se à ressurreição. Vimos também que não devemos... O quê? Não devemos consultar os mortos. E a Bíblia é muito clara porquê. Porque os mortos sabem o quê? Coisa nenhuma. E, de facto, quando nós o fazermos, ou se alguém o fizer, está-se a expor precisamente aos enganos de Satanás. Muito bem. Um pequeno resumo da mensagem de ontem. Hoje temos a mensagem que para mim é a mensagem mais importante. Existe vida eterna. A resposta na Bíblia é muito clara e muito direta. E para nós irmos realmente a esta resposta, para vermos esta resposta, vamos primeiro fazer uma outra pergunta. Qual é a pergunta? Porque tem a ver com a resposta. Se existe vida eterna, qual o plano de Deus para nós? Sabiam que Deus tem um plano para nós? Para cada um de nós, todos que estamos aqui, quer os que não estão aqui, Deus tem um plano.
E este plano encontra-se precisamente nestes versículos. Vamos ler o primeiro. Diz assim em João 10:10. O que é que nos diz? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim, Cristo, quando veio a este mundo, vim para que tenham o quê? Vida. E a tenham em abundância. Então o plano de Deus para nós é que nós tenhamos vida. Mas que vida é esta? Que vida abundante é realmente esta? 1 de João nos diz, e esta é a promessa que Ele nos fez. Que promessa é essa? Que vida é esta? A vida eterna. Então, apenas estamos no segundo texto e já temos uma resposta, certo? Existe vida eterna? Sim. A Bíblia diz constantemente, desde o início até ao fim, que isso é uma realidade. Existe vida eterna. E temos mais um texto que nos confirma isso. Paulo escreve, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Este é um versículo interessante, não acham? Paulo está aqui a escrever e, de facto, é um versículo bastante interessante, porque Paulo está a dizer que o pleno conhecimento da verdade envolve o quê? A esperança na vida eterna. E isto é nada mais, nada menos de uma promessa de quem não tem a habilidade de mentir. Porque Deus, todas as palavras que saem da boca de Deus são o quê? Verdade. E Ele realmente prometeu que teria à nossa disposição esta grande promessa que é a vida eterna. Muito bem. Então, agora surge uma pergunta importante. Se a vida eterna existe, como a podemos alcançar? Acham que tem lógica esta pergunta? Ou não? Sim? Não me deixaram sozinhos aqui na sala outra vez. Lá fora está mau tempo, mas aqui não está. Muito bem, como é que podemos alcançar? Vamos ver 4 textos para isso. Rapidamente, vamos já a João capítulo 5, 39, que nos diz o seguinte. Como alcançar a vida eterna? Qual é o primeiro passo? Examinai as Escrituras. Certo? É o que nós estamos a fazer aqui ou não? É exatamente. O primeiro passo para a vida eterna é examinar as Escrituras. Porquê? Porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. O que é que este mais quer dizer? Então o texto diz, examinais a Escritura, porque é lá onde está a fonte de informação para saberem o quê? Sobre mim e sobre a vida eterna. Então porquê é que tem aquele mas? Mas Deus diz assim, mas vocês não quereis vir a mim para terdes vida. O que é que isto quer dizer? Deus está a dizer assim, bom, aqui está o conhecimento que vocês precisam para a vida eterna. Só que vocês não querem saber deste conhecimento. Este livro, muitas vezes está onde? Está na prateleira. E sabem quanto benefício nós temos de ter este livro na prateleira? É apenas mais um livro quando está na prateleira. Isto só é um livro especial. Só é um livro capaz de transformar corações, de transformar caráteres, se for lido, estudado, examinado. Qual é a palavra certa? E eu conheço muitos homens que leem este livro e não têm o seu caráter transformado. Certo ou errado? Por isso é que o texto não diz, lede as Escrituras. Diz, examinai as Escrituras. Porque não basta ler.
É preciso realmente estudar as Escrituras e ter o auxílio do próprio Deus para compreender as verdades que estão aqui escritas. Muito bem. Então vamos lá ver. Deus diz que a sua promessa para nós e o seu plano para nós é a vida eterna. Correto? E diz para nós encontrarmos as informações necessárias, temos que estudar a sua palavra. Até aqui está claro, certo? Então nós, como somos pessoas muito inteligentes, qual é a nossa prioridade no dia a dia? Como nós somos pessoas inteligentes e compreendemos que o mais importante neste mundo é nos prepararmos para a vida eterna e que a informação para essa preparação está na palavra de Deus, como somos pessoas inteligentes, então a nossa prioridade qual é? Os irmãos estão-se a rir para mim. Qual é a nossa prioridade então? É estudar a palavra de Deus. Ou melhor, devo dizer assim, devia de ser a nossa prioridade. É? Então vou fazer a pergunta ao contrário. Quando esta não é a nossa prioridade, estamos nós a ser inteligentes? Não estamos, pois não. E por isso, antes de continuarmos, este é o meu primeiro apelo hoje. Qual é que acham que é o meu primeiro apelo hoje? Se calhar dá mais importância àquilo que é importante. Não é? Porque nós damos tanta importância a coisas que não são importantes e deixamos de lado realmente as coisas mais importantes. E esta é uma das mais importantes. Por isso é que Deus nos diz claramente: queres a vida eterna? Está aqui instruções, está aqui o manual. Examina, estuda, vê por ti próprio. E sabem que mais? E este livro tem o poder de transformar caráteres. Lembram-se ontem de termos falado que existe uma coisa que fica guardado por Deus até àquele dia. Qual é essa coisa que fica guardada? É nosso espírito, que quer dizer o quê? O nosso caráter, sentimentos e nossas memórias. Certo? Muito bem. Agora digam-me uma coisa. Acham que Deus vai guardar um caráter que é mentiroso, maldoso, rebelde? Bem, Ele vai guardar todos, claro, sim. Mas depois acham que esses são aqueles que depois vão lá ficar? Estão a perceber o que eu quero dizer? E por isso, quando é que nós temos que preparar o nosso caráter, o nosso espírito para a vida eterna? Quando? É aqui. E o que é que transforma o nosso caráter, mais uma vez? É o estudo da palavra de Deus. Então vemos realmente a importância das Escrituras para a vida eterna. Mas vamos continuar, que isto não termina aqui. E depois, em 2 Timóteo, diz o seguinte: pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte. Desde que Cristo veio a este mundo, morreu e ressuscitou, nunca mais morreu ninguém. É isso que este texto quer dizer? Hã? Não é. Então o que é que quer dizer que Ele destruiu a morte? Quer dizer que Ele que venceu a morte e nos deu a oportunidade da vida eterna. Muito bem. E trouxe à luz a vida, aqui está, a tal vida eterna, e a imortalidade pelo Evangelho. Está claro? Portanto, Cristo veio a este mundo e só por Ele é que temos à nossa disposição a vida eterna, a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Muito bem, já vimos duas coisas importantes: estudar a palavra de Deus, a vinda de Cristo a esta terra, porque sem isso nada do que estamos aqui a fazer teria sentido. E vamos ver mais um texto. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, todos conhecemos este texto, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou a seu Filho ao mundo
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Realmente, este sacrifício de Jesus é o único meio para a salvação. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que Cristo veio a este mundo para salvar quantas pessoas? Ouvi muitas respostas diferentes. Quantas pessoas é que veio salvar? Vou dizer melhor então. E ele veio a este mundo para oferecer a salvação a todas as pessoas. Certo? Está correto assim? Muito bem. E o que ele fez foi o que Deus tinha que fazer para haver a possibilidade de salvação. Agora, temos a nossa salvação ou temos a vida eterna garantida pelo sacrifício de Jesus? Tenho eu a minha vida eterna garantida, a minha salvação garantida pelo sacrifício de Jesus? É uma pergunta difícil, não é? Não? Está à minha disposição ou não? Muito bem. Agora, quem pode impedir de eu a ter? Eu, certo? Vamos ver como? Vamos continuar. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então a vida eterna encontra-se nas Escrituras, está disponível pela vinda de Cristo a este mundo morrer por nós e se traduz no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. É o que encontramos neste texto ou não? Sim? Pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento de Jesus Cristo? Muito bem. Agora, pergunta para vocês, e para mim também. O que é que significa conhecer a Deus? O que é que significa conhecer a Jesus Cristo? Certo? Porque a resposta a essa pergunta altera a nossa visão sobre a salvação e sobre a vida eterna. E por isso vem a pergunta: o que é que eu tenho que fazer? Ora, se Deus já fez tudo para me disponibilizar a salvação, qual é a minha parte? O que é que eu tenho que fazer para aceitar essa salvação? Já vimos que temos que abrir este livro e ver as suas instruções, certo? E mais. 1 de João 2, 3 a 6 diz-nos o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos. Se quê? Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Bom, vamos parar aqui um bocadinho. O que é que isto quer dizer? Posso eu dizer, segundo este texto, que conheço a Cristo, sei o que Ele fez por mim, e amo a Cristo, e quero a vida eterna, e já está. O que é que vocês acham? Porquê? O que é que falta? Se eu amo a Cristo e eu quero ser como Ele, certo? Sabem que há um texto que me marca muito, que me diz assim: aqueles que querem a vida eterna com medo das consequências não vão lá estar. A única maneira de lá estar, sabem como é? É porque amamos a Deus, porque amamos a Cristo. Sabem que ninguém pode trabalhar ou fazer ou guardar mandamentos para obter a
salvação. Mas temos que guardar os mandamentos ou não? Guardar os mandamentos é uma consequência do amor e da relação com Deus, e não ao contrário. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós temos verdadeiramente uma comunhão com Ele, ao ponto do Espírito Santo habitar em mim, como consequência disso, então eu faço a vontade de Deus, e não ao contrário. Porque é impossível a um ser humano mudar o seu próprio caráter. É impossível a um ser humano realmente, verdadeiramente guardar a lei. Só Deus transformando o nosso coração e só realmente havendo esta relação com Deus é que se torna possível vivermos como Cristo viveu. Muito bem, mas vamos continuar o texto porque ainda temos mais. Precisava de ajuda aí do multimédia, que isto não está a avançar. Obrigado. E diz então, continuando exatamente o mesmo texto, entretanto, qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o quê? É este amor de Deus em nós, é esta presença de Deus em nós que faz com que nós sejamos semelhantes a Ele e que faz com que nós façamos a sua vontade. E nisto saberemos que estamos nele. Assim, então, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. É exatamente isto que estávamos a ver e a falar. E realmente temos que ter esta noção, que a nossa entrega a Deus, a nossa entrega diária a Deus, deve ser com este objetivo, de andar como Ele andou. Muito bem. Penso que preciso aqui de ajuda, porque isto não funciona, agradecia que me pudessem ajudar. Próximo texto é então João 5, 28 e 29. Já vimos várias coisas importantes. Vamos então ver este texto que diz: não vos admireis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição. Para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Este texto é um texto um pouco complicado e tem aqui bastantes coisas que temos que refletir. Vamos um bocadinho com calma agora neste texto. Então, o que é que este texto está a dizer? Que todas as pessoas que estão nos sepulcros, ou seja, todos os que estão mortos, certo? Ouvirão e sairão. O que é que isto, por outras palavras, o que é que está a dizer? Que vão acordar, vão ressuscitar. Muito bem. Só que existe, na ressurreição, existe o quê? Dois lados. E até existe duas ressurreições, porque diz assim, ressurreição da vida e ressurreição do juízo. Uma para os que andaram com Deus e outros para os que não andaram com Deus. Concordam comigo? Sim? Podemos avançar? E eis que se aproximou dele um jovem. Vamos ver um exemplo de tudo isto agora que vamos a falar. E lhe disse: bom mestre, que farei eu de bom para conseguir a vida eterna? Respondeu ele: porque me chamas bom? Não há ninguém bom senão um que é Deus. Mas se queres entrar na vida, o que é que ele disse? Guarda os mandamentos. Não foi o texto que lemos ao bocado? Sim? Interessante. Então o jovem respondeu e perguntou-lhe quais. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está a falar de quê, Jesus? Dos mandamentos de Deus. Mas é interessante que todos os mandamentos que Jesus está a referir são quais? São os mandamentos da relação entre homem e homem. É interessante que Deus não falou na relação do homem e Deus. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda?
Este jovem tinha um problema. Qual era o problema deste jovem? Conhecem esta história? Não conhecem? Qual era o problema deste jovem? Vamos lá. Hã? Estava convencido, mais opiniões. Era rico, mais opiniões. Obedecia por temor e não por amor, mais opiniões. Há mais? Achava que já tinha direito à salvação. Que me falta ainda? Eu faço tudo isto, que me falta ainda? Responde a Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Bom, o texto diz claramente que o que o levou a rejeitar a Cristo foi o facto de ele ser rico. Mas há algum problema em ser rico? Abraão, na sua altura, era um dos homens mais ricos que havia no mundo. E não só ele, muitos outros patriarcas, nós vemos que tinham muitos bens. Então o problema era esse? Não. Qual era o problema? Primeira pergunta. Guardava ele os mandamentos de Deus? Não. Porquê? Porque ele não tinha Deus em primeiro lugar. Amarás a Deus acima de todas as coisas e aos outros como a ti mesmo. Jesus sabia que a segunda parte ainda estava mais ou menos. Mas qual era o problema deste jovem? É que amava mais os seus bens do que a Deus. Se ele amava mais os seus bens do que a Deus, poderia ele ter a comunhão com Deus necessária para a vida eterna? Estão a perceber a minha pergunta? Ou isto era um obstáculo entre ele e Deus? Era um obstáculo? Era um obstáculo. Ao ponto de ele virou as costas a Jesus, ao Mestre, ao Criador, e se retirou. Porquê que eu trago esta história hoje? Porque nós temos que nos perguntar a nós próprios. Tudo isto que nós estamos a ver aqui, para muitos de nós, não é nenhuma novidade. Certo? Mas se calhar está na altura de nós pensarmos: qual é o obstáculo que eu tenho na minha vida que me separa de Deus? Qual é o obstáculo que eu tenho na minha vida que impede que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, transforme o meu caráter? O que é que nós amamos mais na nossa vida do que a Deus? Há bocado nós falávamos de examinar as Escrituras porque elas são a vida eterna. Lemos esse texto, não é? E a pergunta é exatamente a mesma. Então, se nós temos aqui tantas bênçãos à nossa espera, porque é que tudo é mais importante e fazemos tantas coisas e isto continua na nossa prateleira? E por isso, a pergunta que eu fazia ao bocado, e volto a fazer: somos nós inteligentes ou não somos nós inteligentes? Porque qual é a escolha inteligente? Se nós sabemos que a salvação está ao nosso alcance, se nós sabemos que Deus fez tudo para me salvar a mim, e nós só temos que aceitar esta comunhão com Deus, por que é que então é tão difícil para nós entregarmos a nossa vida a Deus? O que é que te separa hoje de Deus? A este jovem eram as riquezas, mas e na minha vida? O que é? Enquanto nós não retirarmos da nossa vida tudo aquilo que nos separa de Deus, Deus tem que continuar a trabalhar em nós. Mas vamos continuar com a nossa mensagem.
E vamos então ver em mais detalhe como será então o início, o fim deste mundo e o início da vida eterna. E vamos responder a algumas perguntas interessantes. A primeira pergunta é: quando vão acordar os mortos? Vamos ver João 14, 2, 3, Atos, 1 Tessalonicenses e Apocalipse. Vamos ler. Vou ter que acelerar um bocadinho, que as horas estão a passar. E diz assim: promessa de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não assim fosse, eu vos teria dito. E eu vou para vos preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, qual é o desejo de Jesus? É estar comigo. E Ele deseja tanto estar comigo que Ele fez tudo para estar comigo. Mais uma vez a pergunta é: desejamos nós estar com Jesus? Porque Ele prometeu que nos foi preparar o lugar. E sabem que está um lugar pronto para cada um de nós. Ele preparou um lugar para cada um de nós. E Ele virá outra vez. E o que é que vai acontecer quando Ele vier outra vez? Tendo Ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco. E o que é que eles disseram? Os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? E esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Mais uma vez temos o reforço da promessa, que Jesus voltaria. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, de Cristo. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Assim como o viste ir, Ele virá. E o que é que acontecerá então nessa altura? E Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Quando Cristo voltar, será para reunir os escolhidos. Escolhidos por quem? Escolhidos por quem? Então, mas Deus não quer salvar toda a gente? Sim ou não? Sim. Então vem buscar toda a gente. Então escolhidos por quem? É interessante esta pergunta, não é? Escolhidos por quem? Vamos continuar, já vamos responder mais à frente. E diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu, com um grande brando, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós ao bocado vimos que havia 2 ressurreições, e vemos que aqueles que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que tiveram uma vida de comunhão com Cristo, que entregaram a sua vida a Deus, e esses ressuscitarão primeiro. Continua o texto e diz: depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Posso fazer uma pergunta? Já fiz muitas, hoje estou com muitas perguntas. Queremos nós fazer parte deste grupo? Há 2 hipóteses para termos a vida eterna. Ou fazer parte dos que vão ressuscitar quando Cristo voltar, certo? Ou dos que estão vivos, dos justos vivos. A minha pergunta é: queremos nós
estar lá? Sim? Gostaríamos nós, com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos maridos, esposa, irmãos, filhos, estejam lá connosco? Sim? Então, por que é que nós gostamos tanto de partilhar a nossa fé com os outros? É uma pergunta válida? É? Vou-vos contar uma história. Eu não gosto muito de contar histórias, mas vou contar. Faz precisamente agora, um ano atrás, que eu estava numa outra cidade ao qual fui convidado para apresentar este tema. Aliás, este tema foi preparado para aí. Foi na cidade de Caldas da Rainha. Foi na mesma altura do ano, foi exatamente nesta altura. Foi também assim num fim de semana. E na sexta-feira apresentei a primeira mensagem, no sábado a segunda, e no domingo estavam-me a preparar para apresentar a terceira. No final da manhã, ou ao meio da manhã, não me recordo, recebi um telefonema de alguém aqui desta igreja. E o telefonema foi a dizer que a minha sogra tinha falecido. E eu vim, tivemos que vir embora, pedimos desculpa às pessoas de Caldas da Rainha e o pastor da igreja local assumiu a última mensagem, mas tivemos que vir embora. E eu não cheguei a apresentar esta mensagem. Estou a apresentar esta mensagem pela primeira vez hoje. E foi estranho, foi bastante estranho estar a apresentar esta mensagem e depois na morte, e precisamente nessa mesma altura, a minha sogra ter falecido. Mas eu digo isto porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque nós desvalorizamos muito as promessas que Deus nos faz. Nós não sabemos quanto tempo vamos estar aqui nesta terra. Nós não sabemos se hoje ou se amanhã é o nosso último dia neste mundo. Nós vivemos a vida como se isto não fosse verdade. Porque se nós vivêssemos como se isto fosse verdade, a nossa atitude era totalmente diferente. Se nós puséssemos a Deus em primeiro lugar, a nossa vida refletia exatamente isso. E por isso eu faço outra vez a pergunta: queremos nós a vida eterna? Queremos nós estar face a face com o nosso Senhor? Queremos nós realmente estar lá, mas não sozinhos? Com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos? Queremos realmente nós isto? Eu acho que está na altura de tomarmos uma decisão. Uma decisão para a vida eterna. Que é a decisão de colocar isto como sendo a prioridade na nossa vida. Concordam comigo, irmãos? Eu estou a falar, não estou a falar para vocês, estou a falar para mim. Vamos continuar, irmãos. Estamos quase a terminar. E vi uns tronos, e aos que se sentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Então está-nos a falar aqui que existe um período de tempo entre quê? Entre a primeira e a segunda ressurreição. Existe então um período de 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. A Bíblia apresenta-nos uma realidade que é: nós não devemos ter medo da morte, porque a morte é um sono. Mas será que devemos ter medo, entre aspas, da segunda morte?
que é que vocês acham? Será que a segunda morte é também como um sono? Vamos ver. Em primeiro lugar, vamos ver agora rapidamente, que o tempo está a avançar, o que acontecerá na primeira ressurreição. Nós temos alguns textos para ler, e diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então, na primeira ressurreição, na ressurreição dos salvos, o que é que vai acontecer? Uma transformação. O nosso corpo será semelhante ao corpo da glória de quem? De Jesus. Muito bem. Mais, o que é que acontecerá mais? Diz que eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esta transformação será então para os mortos que serão salvos e para os salvos que estarão vivos. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se vestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a cova o teu aguilhão? Os salvos ressuscitados vão imediatamente pensar: isto é que foi a morte? Onde é que está, ó sepulcro, o teu aguilhão? Foi isto? Porque agora vemos como por espelho, e é enigma, mas então veremos. Quem aqui quer ver Cristo face a face? Eu anseio por esse momento, irmãos. Não só ver Cristo, mas também o que é que nos diz o texto? Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Lembram-se então do disco duro de ontem? Está lá tudo guardado por Deus? Nosso caráter, nossas lembranças. Vão o quê? Vão voltar. Por isso é que Paulo diz claramente que será plenamente conhecido. Porquê? Porque todos nos conheceremos uns aos outros. E o que acontecerá na segunda ressurreição? Vamos ler então estes 3 textos que nos dizem exatamente isso. Ora, quando se completarem os 1000 anos, vi os mortos grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, e segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e a sepultura entregaram os mortos que nelas havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ora, nós sabemos que Apocalipse é um livro profético, um livro simbólico, e por isso vemos aqui uma expressão de lago de... O que é que nos faz lembrar este lago de fogo? Existem muitas teorias e imaginações acerca deste lago de fogo. Vamos ver o que é este lago de fogo? Sim? Vamos continuar. E diz então: o diabo que os enganava foi lançado onde também? No lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos... Isto parece um inferno, certo? Um lago de fogo,
De dia e de noite, o que é que isto quer dizer? A resposta vem logo a seguir e diz: e a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. O que é este lago de fogo? Esta é a segunda morte. Aquele, pois, que vencer, herdará estas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, quanto aos medrosos, aos incrédulos, e os abomináveis, e os homicidas, e os adúlteros, e os feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. O contrário da vida eterna é o quê? É a morte eterna. A escolha não é de Deus. Deus quer que todos tenham a vida eterna. Cabe a nós escolher qual delas queremos. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chamas de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. De facto, o contrário da vida eterna é a perdição eterna, é a segunda morte. E este lago de fogo quer dizer nada mais, nada menos do que a morte eterna. Decidir entre a vida eterna e a morte eterna é fácil, ou não? Quem aqui prefere a vida eterna em relação à morte eterna? Todos. Eu acho que sim. Ainda para mais com a promessa de que esta vida eterna vai ser o quê? Por exemplo, imaginem que está alguém no seu leito, em sofrimento, com dor, e alguém oferece a essa pessoa viver assim eternamente. Acham que seria interessante? Não seria interessante. Mas esta vida eterna que nos é oferecida é como? É acima de qualquer coisa que nós sequer podemos imaginar. Certo? Por isso, o melhor que nós podemos imaginar vai ser o quê? Vai ser ainda melhor. Por isso acham que vale a pena ou não? Eu anseio pelo dia em que estaremos lá com o Senhor nesta vida eterna. E sabem, irmãos, eu acho que cada vez mais está na altura de nós acordarmos para a realidade e de nós pormos a nossa vida, decidimos na nossa vida realmente se nós queremos que Deus faça realmente parte da nossa vida ou não. Estamos quase a terminar. Vamos fazer um resumo muito rápido para terminarmos. E esse resumo vai ser pelas palavras de Cristo. Pode ser? Cristo resume nestes versículos, nestes 4 versículos, 4 não mais, realmente quase tudo que tivemos a ver. Vamos ler rapidamente para terminarmos. Quando, pois, vier o Filho do Homem, quando Cristo vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Vemos realmente que este é um resumo do que nós vimos hoje.
Por isso, nós nestas 3 reuniões respondemos a 3 perguntas importantes. Primeiro, é a alma imortal? Nós vimos que não. Vimos realmente o que acontece depois da morte. Vimos hoje que existe a vida eterna. Não só existe, mas é a maior promessa que Deus faz a cada um de nós. Por isso, a minha última pergunta, antes de terminarmos esta série de conferências, é: qual é a minha decisão? E a minha decisão que seja esta: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Que nós possamos escolher também passar da morte para a vida. Esta vida eterna que Deus quer dar a cada um de nós. Que isto possa ser um alento para nós entregarmos dia a dia a nossa vida a Cristo e fazer disto a prioridade da nossa vida. Que Deus nos possa abençoar. Vamos nos levantar para terminar com uma oração. Bom Pai que estás nos céus, vimos, Senhor, perante Ti, Senhor, para Te agradecer em primeiro lugar as palavras, Senhor, que lemos da Tua Santa Bíblia. Obrigada por esta mensagem que nos trouxeste hoje. Mas, Senhor, bom Pai, queremos Te agradecer, Senhor, por tudo o que Tu fazes para a nossa salvação. Obrigada, bom Pai, por teres dado o Teu Filho, Senhor, para morrer por cada um de nós. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada porque mesmo hoje tudo se fazes e bates ao nosso coração, bom Pai, para nos chamar e nos clamar para Ti, Senhor. Te pedimos desculpa, Senhor, pela nossa incredulidade. Pedimos-Te perdão, Senhor, porque muitas vezes não Te pomos em segundo, nem em terceiro, nem em quarto, mas quase Te deixamos para o fim, Senhor, quando Tu deves ser o primeiro na nossa vida, Senhor. Vimos pedir, bom Pai, que possas fortalecer a nossa fé. Que nos possas ajudar a entregar a nossa vida a Ti. Em termos uma verdadeira comunhão diária contigo, bom Pai. E vemos-Te pedir, Senhor, perdão por todas as vezes que nos afastamos de Ti. Senhor, unge-nos, bom Pai, com o Teu Santo Espírito, para que realmente, Senhor, possas trabalhar no nosso coração, possas transformar o nosso caráter, Senhor, e nos possas levar à Tua palavra. Ajuda-nos e dá-nos força para dia a dia estar em comunhão contigo, estudar e examinar a Tua palavra, Senhor, porque nela encontraremos a vida eterna, bom Pai. Eu Te peço que nos possas abençoar a cada um de nós que estamos aqui presentes. Te peço, bom Pai, que neste momento, Senhor, nos abençoes de tal forma, Senhor, que nós possamos querer não só esta mensagem para nós, mas possamos querer levar esta mensagem aos outros. Esta mensagem de esperança na vida eterna que Tu tens preparado para cada um de nós. Obrigado por todo o Teu amor. É aquilo que Te pedimos em nome de Jesus Cristo.